Você teve uma experiência com a ayahuasca, né? Sim, Que a sim. gente sempre fala que vai falar disso e a gente acaba não falando. Pode falar, E vamos você, falar. e você já me falou uma vez que tudo bem você falar sobre isso. Sim. E por que eu tô falando? Não é fazendo um paralelo com o Sete Além com a ayahuasca, mas a ayahuasca, ela é um ritual sério. Ela é uma bebida que as pessoas tomam e tal. E elas têm visões de outras. Muita gente fala diversas coisas, né? De outras dimensões, de espíritos. Eu já vi gente que falou que tomou ayahuasca e conseguiu ver a terra de fora, conseguiu ver a vida na terra, conseguiu ver a própria vida, conseguiu ver espíritos de familiares. Então, assim, de uma maneira bem falando de maneira bem simplória, a pessoa vai para um outro universo mental, ela explora isso de maneira que ela consegue ver fisicamente, porque a ayahuasca tem esse poder, né? E eu queria perguntar para você, você consagrou a ayahuasca, né? O certo não é falar tomar ayahuasca, Sim. mas sim consagrar a ayahuasca. Você consagrou, né? Sim. Esse ano. Foi esse ano. Foi esse ano. Eu falo tranquilamente. Eu nunca falei, mas eu posso falar tranquilamente. Tudo bem para você Tudo falar? bem, Porque é uma tudo coisa bem. muito pessoal e por isso que eu tô te perguntando, porque não pelo ritual em si da ayahuasca, pela consagração, porque não tem nada a ver com Sete Além, repito, né? Porque as pessoas, ele tá falando no programa de Sete Além, vai falar de ayahuasca, mas porque você teve uma experiência muito pessoal e você também teve relações espirituais a partir disso, né? Sim, é engraçado porque a minha experiência com a ayahuasca foi assim, eu pesquisei muito antes. Muita gente falou, não pesquise, vai de cabeça, mas Consagra eu sem tenho pesquisar. responsabilidade até com a minha saúde, porque tem pessoas que dependem de mim, então eu tinha que ver se todo mundo pode tomar, o que era o componente. Eu vi várias experiências de outras pessoas, mas eu não sou a ponto de ver a experiência de uma pessoa e puxar aquilo para ter uma experiência igual inconscientemente. Não, eu tenho controle sobre isso. Inclusive, eu vi um comediante que eu gosto muito, que é o Thiago Santinelli. Ele é ateu, mas ele consagrou e teve uma experiência que ele fala, é o mais perto que eu tive Do sobrenatural. de acreditar. Ele falou, a coisa mística mais forte que eu tive. E ele é ateu. Então, assim, por conta disso, eu pesquisei, vi o que a substância faria, não faria. Tem gente que chama de pequena morte a raiz junto com o cipó, a composição chama de pequena morte. Fala que o que ela libera no seu cérebro, você só tem a experiência quando você nasce, que é a mesma química que quando você nasce, quando você dá à luz, quando você morre. E quem tem EQM também pode ter. Experiência de quase Só morte. que a quantidade que vai no seu organismo é menor do que a quantidade que você ingere quando você consagra a ayahuasca. É menor. Então, quando você nasce, tem um filho, morre ou tem uma EQM, uma experiência quase morte, você tem no seu organismo menos do que aquilo que você toma quando vai consagrar. Então, eu pesquisei bem um lugar que fosse bom. A minha cunhada me ajudou nisso porque ela já consagra. E eu fui. E lá, eles apresentaram exatamente dessa maneira. Eles falaram, hoje portais serão abertos. Então. Inclusive, nas paredes estão pintadas, nesse lugar que eu fui, os portais que foram abertos em rituais. Então, e pinturas lindas, lindas. Eu vou mandar para você depois. É assim, então aqui tem uma pintura de uma visão de um lugar lindo e outro lugar. Lindo, mas ao mesmo tempo, sob outro olhar, pode ser assustador, porque é um portal, né? E porque não é uma realidade nossa, é uma realidade da pessoa que ela viu, né? Isso. E aí, assim, eu procurei quem estava mais ligado à medicina indígena original, para não ser aquela coisa fast, que estava sendo vendido no Mercado Livre ou na internet em geral. Tem gente que compra e toma em casa. Quer dizer, o negócio. Até comentei com amigos nossos sobre isso, porque tem gente super leviana, assim, e não é assim. O negócio é uma questão espiritual que você tem que estar lá, tem toda uma preparação, tem uma explicação, tem música, tem tudo certinho para que desse certo para todo mundo. Entendi. E eu ali com uma equipe, todo mundo, ficam pessoas para te amparar, e as pessoas para amparar também tomam, porque todo mundo tem que estar no mesmo universo, na mesma vibração. Cara, eu sei por mim e pelo que eu vivenciei e pelas outras pessoas que foi incrível. 98% das experiências com ayahuasca, as pessoas têm visões de uma mandala colorida. Eu não tive. Não teve? Não. A maioria das pessoas também acaba passando mal. Ou a pessoa vai
vomita ou ela tem, sei lá, diarreia. Não tive. Eu tive Pelo um amigo contrário, que falou que teve os dois ao mesmo tempo durante então, a eu ayahuasca. quis vomitar, mas eu não Vômito consegui. e diarreia. Nesse lugar que eu fui, eu não sei se isso, eu acho que é padrão, são 3 doses. Você toma a primeira, Sim. depois de um tempo a segunda, depois de um tempo a terceira. Mas você já começa na primeira a ter visões. E além disso, durante você pode experimentar mais 2 medicinas. 3, na verdade, né? Uma delas é o incenso, que já está rolando ali, os índios falam que são essas medicinas. A ayahuasca, o incenso, e essas outras 2 que eles deixam você experimentar também, que é o rapé, que você inala, e o colírio, que eles pingam. O colírio abre o seu terceiro olho. O rapé te aterra ao chão para você racionalizar. E a ayahuasca, ela é outra coisa, ela é a mãe, que eles chamam. Bebida mãe, né? E eu quis ela especificamente. E foi interessante porque foi didático. Para mim foi didático. Eu sou muito racional e a minha experiência foi didática. Na primeira dose, eu não vi a tal mandala, mas eu tive visões muito positivas de mim mesmo. Positivas a ponto de eu me achar. Não é um alcoolismo, não é que nem você tá. Quem já bebeu sabe, fala, pô, tava aí. Não, você tem as suas faculdades totalmente tranquilas, você pode dirigir, você tem. Eu tava nessa vibe. Eu tava, Pode dirigir depois da primeira pode, ayahuasca? Poderia, se eu saísse dali dirigindo. Tava de boa. Tava, mas não era o caso. Mas não entendi. O ideal é que não dirija, porque a pessoa vai vomitar, tem gente que entra em crise, chora e tal, depende do que você vai ver, então você não vai sair dirigindo. Mas poderia, não estou dizendo que pode, que é recomendado. Eles falam, você toma, você fica aqui. Essa primeira, eu tive uma visão, eu escutei uma voz feminina, mas não é escutar igual num sonho, não, é uma voz falando no meu ouvido. E ela falou de uma maneira positiva para mim, ela falou, nossa, encaixou bem, você se adequou bem, querendo me mostrar que eu estava na mesma sintonia daquilo. Só que eu não entendi que aquilo era para mim, era uma lição para mim, porque eu me vi na visão mais legal de todas, assim. Eu me vi em cima de uma montanha, mas quando eu falo me vi, não é fecha o olho e imagina. Detalhe, se você abre o olho, tudo some. Você tem que estar de olho fechado. Quando você abre, cancela o evento, aí você fecha a volta. Isso é bacana também. Não, tudo some assim. Todas as visões que você As tá visões, tendo, elas somem. Aí você vê o ambiente que você tá. Mas não é Eu pensei que possível. você abriu o olho e não via mais nada. Mas não é possível ter visão com o olho aberto? Tem gente que teve. O cara do meu lado teve. O cara do meu lado foi a coisa mais engraçada. Porque, eu vou até falar dele paralelamente, ele falou assim, cara, sabe aquele cara ali do lado? Eu vi um bicho preto do lado dele, magrinho, com o nariz comprido, assim, sentado ali. Ele comentou comigo, depois que acabou o evento, a gente faz uma partilha do que todo mundo viu. Aí eu falei, caramba, é mesmo? Ele falou, eu vi do lado daquele gordinho ali, não sei o quê. Aí cada um foi contando a história, chegou no gordinho, o gordinho falou assim, eu me encontrei com o deus Anubis. Por isso o nariz... Aí o rapaz, encontrou com quem? Eu falei, deus Anubis. Ele, o que é um deus Anubis? Aí eu falei, é o que você viu do lado dele, igualzinho você descreveu. Então meio que eles partilharam a mesma visão. E eu nem falei pra eles isso, inclusive, não comentei. Comentei com todo mundo que são meus amigos, tá, mas não comentei com os dois. Falei, você viu que tava do lado dele. Bom, eu me vi numa montanha. Pensa nessa cena. Eu me vi em cima de uma montanha com uma capa vermelha de rei. Só que essa capa era tão grande que ela cobriu o mar todo. Eu olhei para trás, tinha o mar atrás de mim. E a minha capa era enorme e cobria o mar. Meu Deus. Era como se alguém falasse, você é o cara, pô, parabéns. Eu tava me sentindo que eu sentei até numa posição mais... De rei. Me achando. E falei, nossa, e eu abri o olho e via um chorando, um vomitando, um não sei o que, né? E vi outras pessoas rindo, felizes e tal. Outras passando mal. E aí eu peguei segunda dose, quem vai querer? Eu falei, quero. Então não é meio que, entre aspas, obrigado, assim, não, pra você. Só a primeira é obrigada. Entendi. Quem tá ali dentro tem que tomar a primeira, todo mundo. Segunda e a terceira pode abrir mão. Muita gente eu vi abrindo mão. Tem gente que tomou a primeira e a terceira. Tem gente que tomou a primeira, eu quis as 3. A segunda, minha visão em mais ainda. Porque eu acredito muito
no axioma hermético da cabala, do cabalístico, não, na verdade não tem a ver tanto com cabala, mas é hermético, que é o todo. Eu acredito no todo, que nós estamos no todo e nós somos o todo. Então eu acredito nisso. E isso aí ficou mais enaltecido na minha visão. Eu comecei a enxergar o quanto eu tenho em mim tudo. E eu fiquei... Então, você entendeu que essa visão não era para ser egoísta, não é eu sou o rei, mas eu estava querendo dizer, eu tenho em mim, você também é, ele também, todos nós somos. Todo mundo que está aqui tem em si tudo. Tudo. Tudo, todo mundo já está armado com isso. Só que eu não entendi isso. Eu vi isso, mas eu não compreendi isso. Eu fiquei egoísta achando ainda que eu Era o fodão. era o fodão. Entendi. E a segunda dose foi embora. Aí eu fui tomar. Não foi embora, não. Ela continua em você, mas eu já passou a terceira. Eu falei, agora eu vou a terceira. Na terceira, a mesma moça falou: você não tinha entendido, agora você vai entender. Aí eu vi a mandala. Colorida. Só que não. A pior mandala que você pode imaginar. Eu desenhei ela em IA. Ela é feita de dentes, olhos de cobra e pele de cobra. Assustadora. E ela ficava se desdobrando. Creepy. Eu entrei nesse túnel. Pra mim, se a morte for assim, eu nunca tive medo de morrer. Nunca. Nesse dia eu tive. Você ficou com medo. Porque eu falei, cara, se isso aqui for a morte, é a pior coisa que tem. E eu ficava dizendo pra mim mesmo assim, não me mostra isso. Eu não quero ver isso. E eu comecei a ouvir barulho de cobra. E ver aquele negócio. E era assim, pensa é uma mandala que tem olho, então vários olhos, é uma coisa meio terror cósmico, com dentes se abrindo, e eu entrando naquele túnel com pele de cobra e tudo girando, e eu ficava falando, não, por favor, para de me mostrar isso, para de me mostrar. Ué, você não queria, você não entendeu. Você acha que você é o todo? Você é o todo, mas você não entendeu o que é você ser o todo. Nesse momento, comecei a passar mal. Eu tive uma crise de ansiedade, mas a pior crise... Eu já tinha tido várias crises de ansiedade. Inclusive a primeira que eu tive, que foi terrível, eu estava com a minha esposa, a gente estava assistindo a série You. Do nada, eu estava assistindo a série com ela, deu aquele negócio. Quem já teve sabe o que eu tô falando. Eu pulei na cama na Cara, primeira vez. Tanto que ela estava me levando pro hospital e eu falei assim, para o carro agora que eu vou correndo pro hospital. Ela falou assim, por que você quer correr? Eu falei, não sei. Aí depois eu fui pesquisar e os pacientes dizem, a gente quer correr, quer tomar banho gelado. Eu não sabia, você já teve, passa. Eu não sabia, nada passa. Eu tive duas. Cara, e esse dia foi terrível, só que o da ayahuasca foi isso vezes 1000. A ponto de eu me levantar, sair lá pro ambiente, tem um ambiente de acolhimento, falar para uma das pessoas, Tô tendo uma crise. quero ir embora, quero sair correndo aqui, quero sair correndo na rua. E ele, não, ninguém pode sair daqui, desculpa, você sabe que você não pode sair. Eu falei, então como eu faço? Ele deita. Cara, pensa você não quer deitar. Não quer, ele meu deita. Deus, me dá A culpa até um não é do negócio. cara, o cara é gente boa demais. E eu deitava e eu ficava assim pra ele, ó, não dá, eu tenho que fazer. Aí ele me levou pra um lugar pra eu lavar o rosto, não adiantava. Chamou a esposa dele, que é uma super conhecedora, uma pessoa excelente. Ela veio e essa mulher, cara, incrível, essa mulher, ela é incrível. Ela olhou pra mim. Primeiro que ela deu uns conselhos, ela falou, solta, não sei o que, ela deu uns conselhos espirituais. Eu fiz, melhorou um pouquinho, mas não foi. Ela falou, tem alguma coisa que você está segurando, solta o que você está segurando. Eu não sabia o que eu estava segurando. Eu não sabia o que eu estava segurando. Pensa, alguém falar, Não sei, eu só tô tendo. verbaliza, você tem que verbalizar. Eu falava, verbalizar o quê? Eu quero... tava morrendo. Você já tava meio que gritando assim? Gritava. Tava. Eu olhava outras pessoas passando mal, mas pra mim, eu tava pior. Eu falava, manda eles parar com a música, sabe? Um papelão. Papelão não é papelão, porque é uma experiência espiritual. E tanto que eu falei pra ela, foi um papelão? Ela falou, você já teve coisa muito pior e nada aqui é papelão, todo mundo é vivenciando. Aí eu virei pra ela e falei assim, aí ela virou pro marido dela e falou assim, ó, essa parte é inesquecível. Ela falou assim, vai lá e pega uma maçã pra ele comer. O marido tava indo, ela fez assim, ó, não, volta aqui. Pega uma banana. Aí ele foi correndo, voltou. Ela me deu a banana, ela falou, come, vai melhorar. Eu abri. Não quero isso aqui, joguei no lixo. Fiquei comendo a banana e falei assim, por que você me deu uma banana? Ela falou, não sei, porque me mandaram te substituir por uma banana. Quem mandou? Você sabe que a minha mãe morreu
no dia 24 de dezembro agora, né? E isso foi... Ó, eu fiz 49 anos, 7 vezes 7, no dia 10 de fevereiro. Isso foi 7 dias depois de eu fazer 7 vezes 7. 777. Ela falou assim... Eu não sei porque eu te dei banana. Eu falei... Minha mãe morreu no dia 24 de dezembro. Eu levei ela pro hospital. Eu cuidei dela. Você sabe da história, eu cuidei dela por 6 meses certinho e um dia. 6 meses e um dia, 6 mais 1, 7. Eu nunca tinha pensado nisso. Primeira vez que eu penso agora. Eu cuidei dela esses 7 meses, 6 meses. E quando eu levei ela pro hospital, a última comida que eu dei pra ela foi uma banana amassada. Nossa, Luciano. Aí ela falou, e? Eu falei... Ué, ela queria mais? Eu não tenho culpa, né? Porque ela tava falando, fala o que você tem que falar, é isso que tá te segurando. Meu coração devia estar a 180. E meu coração, quando eu tô nervoso, é 70. Minha esposa fica doida com isso. Meu coração normal é 49 e 50. É caso raro. Assim, eu nunca tenho batimento, é muito tranquilo. Mas a minha pressão devia estar lá no topo, não sei quanto tava, e o meu coração tava... Eu tava assim, nervoso, e eu não sei o que é pra falar. Ela fala... Super calmo, mas com uma tranquilidade que parecia sereníssima. Aí eu falei, a última coisa que eu dei pra ela foi isso. Eu nem tava lembrando da minha mãe naquele dia. Eu tava pensando na experiência da ayahuasca. Eu no topo, eu não sei o que. Eu não tava lembrando da minha mãe. Eu lembro da minha mãe todo dia, mas nesse dia eu não tava focado nela. Tava focado na experiência. Aí eu falei assim, eu não tive culpa dela ter morrido. Aí, cara. Eu não falei desse jeito, tá? Eu falei de um jeito emotivo, chorando. Meio que desabafando. E se entregando. Quando eu falei, eu não tive culpa. Eu achava que... Eu falei, eu acho que eu tenho culpa, mas eu não tenho culpa dela. Porque ela morreu na minha mão e eu cuidei dela. É muito ruim você cuidar. Porque quem não cuida acha assim, morreu porque tinha que... Agora, quem cuida acha que a responsabilidade é sua. Eu fiquei com aquilo e quando eu falei, cara, o coração fez voltou, acalmou, o suor acalmou, tudo acalmou. E engraçado que nessa hora quem tava cuidando de mim era essa mulher, maravilhosa ela, o marido dela, cara perfeito, e a dona do lugar. A dona do lugar, na verdade, é essa mulher, mas uma lá que é sócia dela, eu acho. As duas viram eu falar isso e eu voltar ao normal, elas se olharam, choraram e se abraçaram. Elas falaram, a gente nunca viu uma jornada acontecer num dia, e você fez toda a jornada. Porque eu não sabia nem about o que era, qual era o assunto. Quando eu falei isso, cara... Nossa, e pega no físico, né? O espiritual pegou no físico aí. Tudo na nossa cabeça sempre, o espiritual, o psíquico, o mental, sempre vai destruir o nosso físico. E é o que vai. Por isso que as palavras, a gente fala as palavras da oração, cara, se você repetir todo dia ou pensar todo dia numa coisa, ela vai se materializar no seu corpo. Querendo ou não, sou preguiçoso. Você não vai ser um cara boa vontade. Cada vez mais você vai ficar mais cansado. Você tá ruim e fala, eu não tô tão ruim assim, eu tô bem, você já melhora um pouquinho. Quando eu abri esse jogo, eu tive 2 lições nesse dia, mas a mais importante foi essa voltar da minha mãe. Porque talvez se eu não tivesse consagrado, hoje, eu não estaria nem aqui falando com você, Daniel. Você de jura? Verdade, cara. Foi tão intenso assim? Foi. Você tava tão destruído. Ano passado, eu só saía da casa da minha mãe para vir aqui. Quando você aqui ou lá no outro estúdio, na verdade. Aqui eu vim só depois mas para ir no outro estúdio para falar contigo. Porque você me chamava, me convidava, era a minha distração. Eu punha alguém, não, minha esposa ia lá ficar as 4, 5 horinhas lá, me ajudando muito, enquanto eu vinha até o estúdio, ia até lá o estúdio. A gente participava, eu te punha a par, né, nos bastidores de tudo que estava acontecendo. Eu lembro. E aí eu tava cuidando dela, tava muito difícil. Era uma época, quem puxar os vídeos aí vai ver que eu tava barbudão. Porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia cuidar de mim. Mas tava simpático o barbudão, com a barba branca. Super branca. E aí assim, cara, foi no meu aniversário, foi uma semana depois, foi um presente de aniversário, porque eu acordei para uma coisa que eu podia estar arrastando tanto que hoje eu te falei, eu não estaria aqui, cara.